da família que lhes mostra que as pessoas podem sempre dar-se bem. Lançar um papagaio, encontrar uma cobra, aprender a patinar ou acampar lá fora, fazer um boneco de neve com o Hugo. Lançar um papagaio, encontrar uma cobra, aprender a patinar ou acampar lá fora, fazer um boneco de neve com o Hugo. Aventura e brincadeira vão durar a vida inteira. Com amigos como o Hugo nunca há tempo a perder. Hugo e Catarina, vamos ver as suas histórias para rirmos e aprendermos com o que eles vão fazer. E enquanto o sol brilhar, o nosso amigo vai cá ficar. A Catarina vai passar a noite fora. A Catarina, o Hugo e a Sandra passaram um dia ótimo. O Hugo tentou fazer um truque de magia e conseguiu. A Catarina contou uma história tão bem que o Hugo e a Sandra bateram palmas no fim. E a Sandra convidou a Catarina para passar a noite em casa dela. A Sandra disse ao Hugo que também gostava de o convidar, mas só tinha uma cama. O Hugo quis dizer-lhe que dormia sempre no armário, mas achou que seria má educação. A Catarina foi preparar o saco. A mãe disse-me tudo o que ela devia lá pôr. A escova de dentes, o pijama, roupa interior, uns calções, uma blusa e meias. A Catarina teve dificuldade em lembrar-se de tudo, mas o Hugo ajudou-a. O Hugo estava um bocadinho triste por a Catarina se ir embora, mas não disse nada porque ela estava muito contente. A mãe verificou o saco. A Catarina e o Hugo tinham feito um ótimo serviço. O pai e a mãe deram à Catarina um beijinho de despedida. O Hugo sorriu e deu-lhe um grande abraço, mas parou de sorrir assim que a Catarina desceu os degraus da entrada. Na realidade, sentia o coração no estômago. A mãe pôs-lhe o braço à volta dos ombros e disse-me que tinha feito o jantar que ele mais gostava. Orbinhos. Os orbinhos eram hambúrgueres em miniatura, com espinafres e queijo derretido por cima. O Hugo sentiu-se um pouco melhor, mas sabia que metade do gosto de comer orbinhos tinha acabado de descer os degraus da entrada sem ele. A Sandra abriu a porta à Catarina e disse-me todas as coisas que podiam fazer. A Catarina mal teve tempo de pousar o saco. A primeira coisa que fizeram foi um grande puzzle de um elefante. Depois fizeram desenhos no quadro mágico da Sandra e depois vestiram-se de mães. A Sandra mostrou à Catarina os saris que as mães usam na Índia. A Catarina achou-os lindos. Estava muito divertida. O Hugo sentou-se junto à janela a olhar para a rua. Se a Catarina e a Sandra fossem brincar lá para fora, ele podia ir brincar com elas. Mas elas não saíram. O Hugo subiu as escadas e deu várias voltas ao quarto da Catarina. Depois foi espreitar outra vez à janela. Ainda não havia sinais delas. O Hugo sentiu-se um bocadinho só. Em casa da Sandra estavam a sentar-se para o jantar. O jantar tinha um cheiro estranho para a Catarina, mas a Sandra disse que era o prato favorito dela e que a Catarina ia adorar. A mãe da Sandra encheu o prato da Catarina e ela olhou para a comida. Pensou nos deliciosos orbinhos que a mãe estava a fazer e pensou no Hugo a comê-los. De facto, o Hugo estava a sentir-se um pouco melhor e comia os orbinhos muito depressa. Ele e o pai fizeram um concurso de empilhar orbinhos. O Hugo empilhou 2 e o pai empilhou 3. A mãe disse que não se brinca com a comida e eles portaram-se bem daí para a frente. À primeira garfada, a Catarina percebeu que ia ter problemas. Embora a comida não estivesse muito quente, estava muito, muito quente na língua dela. A Catarina agarrou no copo de água e a Sandra riu-se. Acho que nós gostamos da comida mais picante do que tu, Catarina. A Catarina tentou assoprar a comida, mas não serviu de nada. Ainda ficava com a boca a arder. A mãe da Sandra disse à Catarina que não tinha posto muito picante na comida e que esperava que ela gostasse. A Catarina sorriu e foi muito bem educada. Comeu o mais que pôde, mas finalmente parou quando ficou com a boca quente demais. O pai da Sandra disse à Catarina que na Índia adoram a comida muito picante. A Catarina não podia acreditar que alguma coisa pudesse ser mais picante do que aquilo. Quando acabaram, a Catarina, a Sandra e o pai brincaram às escondidas. Podiam esconder-se em qualquer parte da casa. Divertiram-se imenso e a Catarina esqueceu-se rapidamente da sensação de ardor na boca.
O Hugo leu o livro favorito da Catarina 4 vezes de seguida. Tentou ver televisão e depois perguntou à mãe se podia ir para a cama. A mãe ficou um bocadinho admirada, mas disse que sim. Quando o Hugo se despediu, o pai perguntou-lhe se ele se sentia sozinho sem a Catarina. O Hugo deixou correr uma lágrimazinha pela cara. O pai abraçou-o e disse-lhe que era importante que os dois arranjassem coisas divertidas para fazer quando estavam separados. O Hugo teve uma ideia. Ia fazer um desenho lindo de uma noite estrelada e pô-lo na parede. A mãe ajudou-o a pendurá-lo. Depois o Hugo foi-se deitar e, embora olhasse várias vezes para a cama da Catarina, adormeceu rapidamente. A mãe da Sandra leu uma história às meninas e meteu-as na cama. A Catarina pensou no Hugo, mas só até a Sandra lhe perguntar se ela tinha medo do escuro. A Catarina disse que não. A Sandra disse que também não e desligou a luz. A Sandra sussurrou: "Estou muito contente por dormir hoje cá em casa, Catarina." E a Catarina respondeu: "Eu também." E ambas começaram a fechar os olhos. Quer dizer, começaram a fechá-los até a Catarina reparar numa sombra alta no canto do quarto. "Sandra", disse ela. A Sandra sentou-se na cama. "O que é aquela sombra alta ali ao canto?" "É o tocador", disse a Sandra. A Catarina sentiu-se um bocadinho tola, mas um pouco mais feliz, e ambas começaram a adormecer. "Sandra", disse a Catarina, sentindo uns dedos gelados nas costas, "o que é aquilo ao fundo da cama?" A Sandra sentou-se outra vez e pegou num boneco. "É o Serpentinas", disse a Sandra, e abraçou-se a ele. A Catarina sentiu-se melhor, e ambas estavam a começar a adormecer quando a Catarina ouviu um batuque na janela. A Catarina teve medo de olhar e perguntou à Sandra o que era. Desta vez, a Sandra disse-lhe que era o ramo da árvore a raspar no vidro. A Catarina virou-se e olhou para a Sandra. "Se calhar tenho medo do escuro, Sandra. Podes acender a luz, por favor?" A Sandra levantou-se da cama. Foi até à porta do quarto e abriu-a ligeiramente. Disse à Catarina que não havia nada de assustador no quarto e que ela devia tentar adormecer. Devo dizer que a Catarina sabia isso muito bem. Sabia que o quarto da Sandra estava cheio de brinquedos lindos e coisas como as do quarto dela, mas por alguma razão não se sentia tão confortável ali como na sua própria cama. Demorou um bocadinho, mas a Catarina acabou por adormecer. No dia seguinte, quando a Catarina chegou a casa, estava muito cansada e disse à mãe que queria dormir um bocadinho na sua cama. O Hugo ouviu a voz dela e veio a correr pelas escadas abaixo. Quase deitou a Catarina ao chão com o abraço que lhe deu. Fez um som como quem diz: "Que saudades!" E a Catarina disse-lhe que ela também tinha tido saudades dele. O Hugo queria saber tudo o que a Sandra e a Catarina tinham feito. A Catarina subiu as escadas com passos pesados e sonolentos a arrastar o saco. O Hugo achou que ela estava com um ar muito triste e perguntou-lhe: "Divertiste-te?" A Catarina virou-se para ele. "Diverti-me muito, Hugo. Fizemos puzzles e mascarámos-nos e brincámos às escondidas. Mas sabes uma coisa?" O Hugo ergueu as sobrancelhas. A Catarina continuou: "Adorei, mas mais do que tudo percebi que tinha saudades tuas e da minha rica caminha e do meu quarto, e tudo o que eu quero é ir para lá dormir." O Hugo pegou no saco e levou-o até ao quarto. A Catarina entrou primeiro. E eu sei que ela teria agradecido ao Hugo a ajuda dele e que lhe teria dito que o desenho estava lindo. Mas quando ele lá chegou, ela já estava a dormir. Já sabiam? Já sabiam que a manteiga de amendoim faz muito bem? É feita de amendoins esmagados. E sabe muito bem com compota, bananas e até espargos. Mas não a deem às rãs. O monstro do fogo. Até agora não tinha sido uma manhã lá muito boa. A Catarina não encontrava duas meias iguais. O Hugo estava a brincar com o tubo da pasta de dentes e esguichou pasta por todo o espelho do quarto de banho. E ambos queriam os mesmos cereais e não havia que chegasse para os dois. O Hugo finalmente decidiu comer torradas. Por isso a mãe pôs 2 fatias de pão na torradeira e pediu ao Hugo que ficasse a vigiar. O Hugo ficou a vigiar. Viu as fatias ficarem castanhas, depois castanhas escuras, depois pretas e depois viu-as começarem a deitar fumo. O Hugo soltou a buzina dela mais forte que pôde e a mãe veio a correr pelas escadas abaixo.
E assim que ela entrou na cozinha, o alarme de incêndio começou a tocar. Isso assustou o Hugo, que soltou um barulho horrível e começou a andar às voltas. A mãe desligou a torradeira e abriu a porta. Saíram nuvens de fumo. O pai entrou a correr, ainda a fazer o nó da gravata. E a Catarina entrou aos pulinhos com um sapato meio calçado. "O que é que se passa?" perguntou o pai. A mãe disse ao pai que o Hugo tinha ficado a vigiar as torradas, mas não avisou quando elas ficaram prontas. A mãe deitou as torradas queimadas no caixote do lixo. O pai desligou o alarme. O Hugo fungou um bocadinho e baixou a cabeça. A Catarina compreendeu o que ele sentia. O pai abriu algumas janelas. A Catarina pôs o braço à volta do Hugo. "Hugo, tens de avisar quando as torradas estão douradas. Quando estão pretas é tarde demais." O pai pediu desculpa ao Hugo. As torradas queimadas fizeram-lhe perceber que precisava de mandar consertar a torradeira. As torradas queimadas fizeram a mãe perceber que o Hugo talvez não soubesse o que fazer se houvesse um fogo. Foi nesse preciso momento que a mãe decidiu que iriam fazer uma visita aos bombeiros nessa mesma tarde. A Catarina ficou muito contente, mas o Hugo estava preocupado. Tinha medo que os bombeiros estivessem zangados com ele por ter deixado queimar as torradas. Claro que isso era um disparate. Eles não estavam nada zangados. O Miguel, o bombeiro, disse que os incêndios acontecem. O mais importante, quando se é pequeno como a Catarina e o Hugo, é saber o que fazer. O Hugo não sabia. O Miguel disse-lhes que nunca deviam tocar no fogo. Deviam chamar um adulto. O Hugo tinha feito bem. Ele sentiu-se muito melhor. Mas se ninguém aparecer ou se o fogo não se apagar, a criança deve correr para fora de casa e esperar num local de encontro especial até os pais voltarem. Se não houver ninguém em casa para ajudar, a criança deve bater à porta de um vizinho e pedir-lhe que telefone para os bombeiros. "Agora", disse o Miguel com um grande sorriso, "vou mostrar-vos o que eu faço quando me chamam." O Miguel levou-os até uma enorme garagem. Estavam lá 3 grandes caminhões, mas mesmo grandes. O Hugo queria vê-los melhor, mas o Miguel disse-lhe que depois voltavam para os ver. O Miguel levou-os ao andar de cima. Havia quartos de cama com muitas camas. Havia uma cozinha grande e uma espécie de sala de televisão. Quando estavam de serviço, dormiam aqui toda a noite em vez de irem para casa. A Catarina perguntou porque é que eles não dormiam em casa com os filhos. E Miguel sorriu e disse-lhe que quando estavam a trabalhar, tinham de dormir aqui para poderem chegar ao incêndio o mais depressa possível. O Hugo encontrou uma coisa muito estranha no chão. Era um ferro brilhante com um buraco à volta. Fez o seu ruído, como quem diz: "O que é isto?" E a Catarina explicou ao Miguel o que o Hugo queria saber. O Miguel explicou que quando o alarme de incêndio toca, eles têm de se meter nos carros e ir para a rua tão depressa que não têm tempo para descerem pelas escadas. Por isso, saltam da cama e deslizam pelo ferro. Dito isto, o Miguel agarrou-se ao ferro e desapareceu pelo buraco. Chamou a Catarina e o Hugo de lá de baixo e eles olharam pelo buraco e viram-no. O Miguel perguntou-lhes se eles queriam experimentar descer pelo ferro. O Hugo não tinha a certeza, mas a Catarina estava ansiosa por fazê-lo. Por isso, o Miguel pediu ao seu amigo Jaime que a ajudasse a agarrar ao ferro. E lá desceu ela. A Catarina adorou e quis tentar outra vez. Então o Hugo também quis tentar. Deu várias voltas ao ferro enquanto descia e fez um barulho a acompanhar. Acho que também gostou. Quando chegou lá abaixo, o Hugo estava um pouco confuso. O Miguel era um bombeiro. Quer dizer que fazia bombas? Quando a Catarina fez a pergunta em vez do Hugo, o Miguel fartou-se de rir. "Claro que não, Hugo. Nós apagamos os fogos." Mas o Miguel compreendeu a pergunta do Hugo, porque muitos miúdos têm a mesma dúvida. Especialmente porque os bombeiros têm de usar uma roupa especial. Tinham umas gabardinas especiais que impediam que o fogo os queimasse e impediam que a água os encharcasse. Tinham capacetes especiais também para os protegerem do fogo e da água e que também os protegiam se lhes caísse alguma coisa em cima. Eram duros. Depois tinham umas botas enormes. Eram muito grandes. O Hugo quis experimentá-las e Miguel ajudou-o. Eram tão grandes que o Hugo desapareceu dentro de uma delas. A Catarina riu-se do Hugo e o Hugo fez um ruído esquisito e saltou outra vez da bota. A seguir, o Miguel falou-lhes dos carros dos bombeiros. O Hugo mal podia acreditar no que via. As rodas eram maiores do que ele. A Catarina quis sentar-se lá em cima e pôr na cabeça um capacete. O Jaime subiu para o carro e o Miguel passou-lhe a Catarina, que se sentou ao volante. Depois o Jaime emprestou-lhe um chapéu. A mãe pegou no Hugo ao colo para ele ver melhor. A Catarina era tão pequenina comparada com o carro que só se lhe via a ponta do capacete.
O Hugo achou isto muito engraçado e, ao atirar a cabeça para trás para se rir, viu um monstro terrível. Agarrou-se à mãe e soltou um guinchinho. O monstro do fogo riu-se. O Hugo quase que subiu para a cabeça da mãe. Sou eu, disse o Miguel. Não tenhas medo. Isto é uma máscara de oxigênio para nos ajudar a respirar no meio do fogo. O Hugo olhou outra vez e não havia dúvidas de que eram os olhos do Miguel a sorrir atrás da máscara. Devo dizer que o Hugo se sentiu muito melhor. O Miguel explicou que gostava de mostrar a máscara às crianças, porque se alguma vez tivesse de salvar um menino durante a noite, ele saberia que era um homem a tentar ajudá-lo e não um horrível monstro do fogo. O Hugo quis experimentar a máscara. O Jaime e a Catarina desceram do carro. O Hugo pensou que a Catarina talvez julgasse que ele era um monstro do fogo, mas a Catarina viu logo que era ele. Penso que foram as pintas encarnadas. Quando chegou à altura de voltarem para casa, o Miguel deu à Catarina e ao Hugo um autocolante. Tinha desenhado um coração. O Miguel pediu-lhes que o pusessem na janela do quarto para que os bombeiros soubessem em qual dos quartos havia crianças. Assim que chegaram a casa, a mãe, o pai, a Catarina e o Hugo fizeram um plano especial para o caso de haver um incêndio. Ninguém queria que houvesse um incêndio e provavelmente não ia haver nenhum, mas mesmo assim era preciso ter um plano. Decidiram que sairiam de casa e encontrar-se-iam na casa da Li Ping, mesmo ali ao lado. Quando se deitaram naquela noite, estavam muito felizes. Não só o Miguel e os amigos os salvariam, como eles sabiam o que fazer se o alarme de incêndio começasse a tocar. E sabem uma coisa? Vocês também deviam saber. Já sabiam? Já sabiam que num dia de chuva é importante vestirem-se para não se molharem? Botas de borracha, uma gabardina, um chapéu e um guarda-chuva, para que a chuva não vos caia em cima da cabeça. Mas às vezes é difícil ficar-se completamente seco. Para onde vai o vento? Estava um dia muito ventoso. A Catarina já tinha ido a correr atrás do chapéu pelo passeio para lá da casa da Li Ping. O Hugo ficou tonto a perseguir uma folha vermelha que vinha a cair de uma árvore. Pai desistiu de apanhar as folhas porque elas continuavam a espalhar-se. E sempre que a Catarina atirava a bola de praia ao Hugo, a bola não chegava lá. O vento estava a estragar as brincadeiras todas. O pai disse à Catarina que era porque ela estava a brincar contra o vento e não a favor dele. A Catarina estava a tentar perceber o que o pai queria dizer quando a mãe chegou. Quando saiu do carro, trazia um embrulho debaixo do braço. Parei na loja dos brinquedos e comprei uma coisinha para vocês os dois. É para brincarem em dias de vento. Quando a mãe abriu o embrulho, estava lá dentro um grande papagaio de papel encarnado. Tinha uma cauda cheia de lacinhos. Devo dizer que a Catarina e o Hugo nunca tinham visto um papagaio de papel e não sabiam exatamente o que fazer com ele. Por isso, o pai explicou à Catarina como se brincava com o vento. Montou o papagaio e prendeu-o a um fio muito comprido. O resto do fio estava enrolado à volta de um carreto. Devo dizer que, como a Catarina nunca tinha brincado com o vento, estava ansiosa por ver como era. A mãe ensinou-os a encontrar a direção do vento com o dedo molhado e começou logo a brincadeira. O pai segurava no fio, a mãe corria atrás com o papagaio e deixavam-no subir. A mãe disse que se devia largar o papagaio quando o vento puxa por ele. A mãe e o pai correram pelo jardim fora até o papagaio estar no ar. A Catarina e o Hugo bateram palmas e gritaram de alegria. Brincar com o vento era muito divertido. O pai manteve o papagaio no ar durante uns minutos e depois puxou-o para baixo e disse à Catarina e ao Hugo para tentarem. O Hugo foi a correr à frente enquanto a Catarina segurava no papagaio. Quando a Catarina achou que sentiu o vento puxá-lo, atirou-o ao ar. O papagaio subiu, virou-se e caiu a pica em cima da cabeça dela. Pararam os dois de correr para olhar. O pai pegou no papagaio e endireitou-o. A mãe disse à Catarina para dar o papagaio ao vento em vez de o atirar. A Catarina percebeu que brincar com o vento era uma coisa que tinha de se aprender. Assim, a Catarina e o Hugo tentaram outra vez. A Catarina esperou e depois largou o papagaio.
Ele caiu e foi a arrastar pelo chão atrás do Hugo. A mãe disse à Catarina para segurar no papagaio mais alto para que o vento pudesse passar por baixo. Devo dizer que nesta altura a Catarina não tinha a certeza se brincar com os papagaios era muito divertido. O Hugo estava a pensar que os papagaios dão muito trabalho, mas ambos concordaram em tentar outra vez. A Catarina segurou-o bem alto e largou-o no momento exato. O Hugo segurou no fio com força e de repente o papagaio estava a voar. O pai gritou: "Dá-lhe fio, Hugo!" O Hugo desenrolou o fio. O papagaio dançava lá no céu. Fazer um papagaio voar era ótimo. "Está a voar!" gritou a Catarina. O vento levantou e fez voar o papagaio ainda mais alto, até que de repente este baixou e quase que aterrou numa árvore. O pai disse à Catarina para agarrar o fio e puxá-lo com força, enquanto o Hugo segurava no carreto. Não tocou na árvore por um triz. O pai deu um salto e ajudou a Catarina e o Hugo a baixá-lo. "Está um dia tão ventoso que é melhor vocês irem brincar com o papagaio no parque. Lá tem muito campo sem árvores", disse o pai. E assim foram todos para o parque. A mãe e o pai sentaram-se debaixo de uma árvore abrigados do vento, perto do parque infantil. A Catarina e o Hugo dirigiram-se para o campo. O vento queria mesmo brincar. Estava a pegar nas folhas coloridas que caíam e a levantá-las no ar outra vez. As folhas rodopiavam e giravam. A Catarina espetou o dedo no ar para saber de que lado soprava o vento. Mas era um bocado difícil, porque cada vez que ela baixava o dedo, já não se lembrava do que devia fazer. O Hugo ajudou-a e finalmente ela e o Hugo correram pelo campo fora. O papagaio subiu muito depressa. Subiu e subiu no céu. A mãe e o pai acenavam-lhes debaixo da árvore. "Dá-lhe fio!" gritou o pai ao Hugo. E foi nessa altura que tudo aconteceu. O papagaio queria voar e o vento queria brincar com ele. Por isso, o papagaio subia cada vez mais alto, à medida que o Hugo lhe dava fio. Em breve parecia uma mancha encarnada no céu. O Hugo e a Catarina riam-se e olhavam para cima para ver onde ele estava, quando, de repente, o fio do papagaio se partiu. Então o Hugo soltou um ruído e ambos tentaram agarrar o fio. Lentamente, o papagaio começou a deslocar-se no céu e o fio a arrastar pelo chão à frente deles. Os dois amigos foram a correr atrás do fio pelo campo fora. A mãe e o pai gritaram para os encorajar. O papagaio esvoaçou até ao parque infantil e o Hugo estava tão distraído a olhar para o fio que não reparou na caixa de areia. Atravessou a caixa a correr, pisou uns castelos e outras coisas. E sabem que os meninos que estavam a brincar na areia não se importaram? Também queriam que o Hugo apanhasse o papagaio. A Catarina conseguiu ultrapassar o fio e subiu por umas barras. Tinha a certeza de que ia apanhá-lo, mas o papagaio levantou-se mais alto no ar e passou-lhe ao lado da mão esticada. Depois o fio desceu e o Hugo correu até ao carrossel para tentar enganar o papagaio. Deu uma volta para apanhar o fio, mas também não conseguiu apanhá-lo. De facto, parecia inútil. A mãe e o pai, bem, toda a gente, tentava apanhar o papagaio, mas ele continuava em frente. Depois, o pai parou de correr, a mãe também, e os meninos todos ficaram a olhar para eles. A mãe disse que o papagaio não podia ir muito mais longe. A Catarina e o Hugo não percebiam porquê. O papagaio já estava no fim do parque infantil e dirigia-se para as árvores e arbustos. De repente, o papagaio parou e estremeceu no ar. Subiu e desceu várias vezes, mas não avançou. A árvore apanhou o papagaio. Toda a gente aplaudiu. O pai subiu à árvore e agarrou o fio. Foi difícil tentar que não ficasse preso outra vez, mas conseguiu. Lentamente, trouxe o papagaio para baixo. Todos os meninos no parque infantil bateram palmas. O pai fez uma vénia para ser engraçado. A Catarina e o Hugo adoraram brincar com o vento. A Catarina disse que, com todas aquelas correrias e trepadelas às árvores, fazer um papagaio voar dava muita sede. Por isso foram todos para casa beber um sumo de laranja. A caminho de casa, o Hugo perguntou para onde soprava o vento. O pai disse que um vento muito forte era capaz de soprar até ao outro lado do mundo, até à China, para que os meninos de lá também pudessem fazer voar os seus papagaios. A Catarina sorriu e disse: "Talvez o nosso papagaio tenha voado tão alto que os meninos da China o viram." Toda a gente riu. Mas sabem uma coisa? Se calhar até viram.